Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 1 e vamos continuar a exposição desta carta, a carta mais querida, uma das cartas mais queridas e mais amadas pela Igreja, de modo geral. Efésios capítulo 1. Amados irmãos, vamos só fazer mais uma breve oração pedindo a graça do Senhor para este momento. E também que possa capacitar-me para transmitir a palavra de Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela riqueza da Tua revelação, Senhor. Há preciosos e muitos tesouros para nós. Eu peço, Senhor, que os meus irmãos, eu, Senhor, possamos colher todos eles hoje. Todos eles, Pai. Por meio do estudo da Tua palavra. Da iluminação do Teu Santo Espírito da mesma. Senhor, usa este instrumento tão fraco, tão débil, Pai. E tão necessitado nesta hora da Tua graça especial. Para ser um instrumento, Senhor, de bênção. Para a Tua Igreja. No nome de Jesus. Amém. Dizem que existe mais de 30 mil promessas na Bíblia para nós. Faz-nos lembrar das palavras do salmista, no Salmo 84, 11. Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Aos que andam na justiça. Não negará bem algum ao seu povo, à sua igreja, a nós. Estas são promessas que nós temos da parte de Deus, que temos recebido e são para nós. Não negará bem algum a nós. Então, por que é que nós não temos recebido? Podemos nos pensar muitas coisas. Por que é que nós sentimos que às vezes Deus nos nega esse bem? Bem, primeiramente, nós não temos recebido porque não pedimos. Porque não oramos. Porque não prevalecemos na oração. Porque não dobramos os nossos joelhos. Porque não separamos tempo em sacrifício para buscar a Deus e orar. E também não recebemos, muitas vezes, porque nós pedimos mal, como Tiago diz na sua carta. Pedis mal. E esse é o motivo pelo qual, muitas vezes, nós não recebemos uma especial graça e favor de Deus sobre as nossas vidas. Paulo, o apóstolo Paulo, era um homem que pedia. O apóstolo Paulo era um homem de oração. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, como nós já bem sabemos, aqueles que nos acompanharam nos últimos domingos, ele estava preso, mas o seu tempo na prisão não era desperdiçado. Ele dedicava esse tempo na prisão à oração. Ele dedicava esse tempo na prisão ao estudo. Ele dedicava esse tempo na prisão ao ensino, por meio até daquilo que nós sabemos e temos recebido por meio de cartas, como a carta aos Efésios. Com ele, com o apóstolo Paulo nas suas cartas, nós aprendemos como pedir. Nós também aprendemos o que pedir. O que pedir. Depois do seu poema de louvor pela obra poderosa de Cristo, que nós vimos nos primeiros 14 versículos, um poema de louvor pela obra poderosa por meio de Jesus Cristo na nossa salvação, que já foi realizada, já foi garantida. Agora Paulo, em seguida, faz uma pausa e ora. Ele conduz aqui nos versículos que vamos ler em seguida, do versículo 15 até ao versículo 23, ele conduz aqui uma oração para exaltação de quem é Cristo e do poder de Cristo no presente. Bem,
no passado primeiramente, que ele já tinha falado sobre o mesmo na nossa salvação, mas também aquele que está disponível para nós no presente. E a necessidade que nós temos do poder de Cristo em nós para o nosso aperfeiçoamento, para uma experiência mais profunda com Deus e para nós efetivamente vivermos e provarmos aquilo que Jesus Cristo prometeu, uma vida abundante, para podermos colher mais e agora mais e melhor benefícios que Ele tem reservado para nós por meio de Jesus Cristo, por meio do poder de Jesus Cristo, para o presente e também para o futuro, para todo o sempre. Paulo faz uma oração para experimentarmos mais do poder de Cristo em nós. E esta deve ser a nossa oração. Este deve ser o nosso desejo. Reparemos nas palavras do apóstolo Paulo então, Efésios capítulo 1, versículo 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós vemos aqui o versículo 15 e 16, o início da oração de Paulo e a motivação para a oração de Paulo. Reparem, Paulo destaca aqui no versículo 15 e 16 quando pensava nos crentes em Éfeso, naquela igreja que ele próprio plantou, mas que agora aquela igreja tinha crescido, tinha se multiplicado. E ele agora já não podia ver a fé deles, mas podia ouvir a fé deles e através deles. E ele destaca aqui que a motivação pelo qual ora por eles é primeiramente pela fé que há entre vós no Senhor Jesus. Bem, paremos aqui. Só existe fé verdadeira, salvífica em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. O mais importante não é o tamanho da nossa fé. O mais importante é o objeto da nossa fé, Jesus Cristo. Fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo. Só há salvação por meio de Jesus Cristo, porque 80% dos portugueses dizem acreditar em Deus. Têm fé. Mas o que necessitamos e o que é motivo de dar graças e de grande alegria para Paulo é a fé que têm em Jesus Cristo. Em quem é Jesus Cristo? Na obra de Jesus Cristo, na mensagem de Jesus Cristo, o Evangelho. Isto é algo muito importante. Só há fé em Jesus Cristo. Há salvação fora da Igreja Batista da Ramada. Há salvação fora da Igreja. Há salvação fora dos credos da Igreja, das declarações de fé da Igreja, mas não há salvação fora de Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Também nós vemos com isto que Paulo, ele ao destacar estes irmãos e ao orar por estes irmãos, Paulo não era indiferente
para com aqueles que confessavam verdadeiramente a Cristo como Senhor e Salvador, para com os cristãos. Paulo não era indiferente para com a igreja. Nenhum cristão pode ser indiferente para com os irmãos. Nenhum cristão pode ser indiferente para com outros cristãos. Nenhum cristão pode ser indiferente para com a igreja de Cristo. Um dos meus amigos, e chegámos a estudar juntos um ano. Ele agora é um dos maiores eruditos no Antigo Testamento, no hebraico. É professor das faculdades teológicas, de uma faculdade teológica mais conceituada, da Master Seminar, fundada pelo pastor John MacArthur. Há poucos meses, ele pôs no Facebook o seguinte: nós cristãos não podemos ser indiferentes à igreja por 3 simples razões. A primeira delas, Deus se glorifica nela eternamente. Efésios 3:21 fala sobre isso. A segunda delas, Cristo a ama sacrificialmente. Efésios 5:25-27 fala sobre isso, que Cristo deu a sua vida pela igreja. Terceira razão pela qual nós não podemos ser indiferentes à igreja. O Espírito está particularmente e especialmente presente nela. Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22 vai falar sobre isto. A igreja deve ser de vital importância para nós, amados irmãos, porque a igreja é de vital importância para Deus. Não devemos ser indiferentes à igreja de Cristo, à igreja do Senhor, o qual Ele se glorifica nela, o qual Cristo a amou sacrificialmente, e o Espírito age e está presente de maneira especial na igreja, em nós, e age por meio de nós. Também Paulo destaca outra coisa, que também destaca em outras das suas cartas, quando pensa na igreja e é motivo de gozo, alegria e de ação de graças. Não só a fé que há entre vós no Senhor Jesus, mas também o amor para com todos os santos. Esta mesma expressão, a fé que há entre vós e o amor para com todos os santos, tu encontras, por exemplo, Paulo, estas mesmas palavras para a igreja em Colossos. O amor para com todos os santos. Reparem aqui que fé e amor são as 2 marcas principais de todo o cristão. Paulo dá destaque a essas 2 marcas. Fé e amor. Reparem que a fé não é separada do amor. Especialmente, Paulo diz aqui, o amor para com os da família da fé, para com os santos, para com os eleitos, para com o povo de Deus, para com a igreja. Obviamente também esse amor é alargado por Deus, o mandamento de amar o próximo, que vai além de amar os da família da fé. Mas o destaque principal de uma fé em Cristo, de uma união com Cristo, é primeiramente e principalmente visto através do amor desse alguém que está em Cristo aos seus irmãos, à igreja de Cristo. Eu não posso dizer que tenho genuína fé em Jesus Cristo e um relacionamento verdadeiro com Deus se deliberadamente eu não me arrependo da minha falta de amor para com os meus irmãos. Eu não posso dizer que conheço a Deus se eu me nego a servir os meus irmãos, a estar com os meus irmãos. Eu não posso dizer, na verdade, que eu amo a Deus se eu não desejo ter comunhão com os meus irmãos. Eu não posso dizer, na verdade, fui alcançado pelo Evangelho, se eu mesmo, este Evangelho, no qual tenho recebido a graça, o perdão de Deus, se eu mesmo não estou disposto a oferecer perdão aos meus irmãos. Se eu cancelo os meus irmãos. Se eu estou amargurado contra os meus irmãos. E se eu pratico ações em palavras, atitudes, contra a igreja de Cristo e os meus irmãos. Paulo aqui destaca que as 2 coisas vão juntas. Fé em Cristo e amor para com os santos, para com os irmãos, para com o povo de Deus, para com a igreja.
Todas essas descrições e exemplos que eu vos dei, vocês vão encontrar na carta de 1 João. De amar os irmãos, amar a Deus, se vê através de amarmos verdadeiramente os irmãos. Como na prática demonstramos o amor para com todos os santos? Como é que isso acontece na prática na igreja? Primeiramente na unidade. O apóstolo Paulo vai falar sobre isto, que somos um corpo. A igreja, e esta é a metáfora especial e única usada para o povo de Deus no Novo Testamento, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é que nós somos todos membros uns dos outros e Ele é a cabeça. O corpo, vocês podem olhar para mim, está completamente junto, unido. E a cabeça não pode estar separada do corpo, senão o corpo deixa de ter vida. Não é? Nós sabemos como a cabeça é fundamental para todas as coisas. Aliás, hoje em dia a morte verdadeiramente é definida pela morte cerebral. Primeiramente foi pela morte, deixar de respirar. Era entendida assim, quando morríamos, era deixar de respirar. Depois era a paragem, não é, do coração. Agora não. A morte é definida pela morte cerebral. A importância, então, da cabeça que é Cristo. Mas somos todos um corpo, uma unidade. Eu não posso dizer, por exemplo, que a mão não pertence ao corpo. Que o dedo não pertence ao corpo. Todos nós somos o corpo de Cristo. E isto transmite a ideia da nossa unidade como um só povo, uma só família, um só corpo. E da nossa unidade com Cristo, sim, mas da nossa unidade também uns com os outros. Amados, o maior testemunho da nossa unidade visível, é que nós estamos reunidos esta manhã aqui. Começa por aí. A nossa reunião em conjunta, no culto para a adoração ao Senhor, é um testemunho visível para os demais da nossa união. Para aqueles que nos veem a entrar por estas portas, a sair por estas portas, que temos a mesma fé, que temos o mesmo Senhor, que permanecemos juntos apesar das dificuldades, das diferenças, e são muitas. Por isso, amados irmãos, como demonstramos amor para com todos os santos? Preservando e nos esforçando pela unidade. Aborrecendo atitudes partidárias dentro da igreja, partidos, divisões. Aborrecendo também e rejeitando práticas de murmuração que podem ferir a nossa unidade. E resolvendo que há as nossas diferenças e conflitos, os nossos pecados que todos nós temos, resolvendo entre nós em amor, com o espírito de perdão, o mesmo espírito com o qual fomos alcançados por Deus e reconciliados com Deus. Agora nós também somos agentes de reconciliação contínua uns com os outros. Na prática, demonstramos amor para com todos os santos, através da nossa diversidade também, e de estarmos juntos nessa diversidade. A riqueza da igreja está na celebração da sua diversidade. E a diversidade é uma grande escola de aprendizagem, no qual podemos aprender uns com os outros. Dar espaço para aprendermos até por meio das nossas diferenças e sermos enriquecidos como povo por todas elas. Também o amor para com todos os santos se mostra através da dignidade. Todos dentro da igreja devem ser tratados com igual dignidade, respeito, importância e amor. Os jovens não devem ser desprezados e os mais velhos não devem ser rejeitados. Cooperação. Cooperação é um testemunho do amor que temos para com os santos, para com todos os santos. Cooperação, a Bíblia fala sobre os mais velhos ensinarem os mais novos e dos mais novos servirem os mais velhos. Cooperação que quando um de nós sofre, nós os acompanhamos em oração. E também suprimos as necessidades
dentro daquilo que nos é possível. Cooperação também quando alguns entre nós é honrado, nos alegramos e damos graças a Deus por isso. Cooperação. Os líderes servem os membros apoiam os líderes. Cooperação, uma mostra e um testemunho de amor para com todos os santos. Funcionalidade também. Ou seja, Deus nos deu a cada um dos seus filhos, por meio do seu Santo Espírito, um dom espiritual. Uma capacidade que Deus deu para servirmos o corpo e para contribuirmos para o bem do corpo e para a edificação do corpo. Se tu és um cristão, se tu tens o Espírito de Deus, pelo menos um dom Deus te deu para colocares ao serviço da igreja, para a bênção do povo de Deus. Deus coloca-nos numa função específica para serviço aos santos. E isso é um testemunho de amor quando nós somos fiéis a servirmos uns aos outros. Na nossa função, nos nossos dons, nos nossos talentos. É um testemunho de amor para com todos os santos. Continuamos porque ainda só estamos no versículo 15. Versículo 16. Paulo, ele reforça novamente que não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. As orações de Paulo eram acompanhadas de gratidão. E a gratidão nós já vimos. A gratidão pela sua fé, a gratidão pelo seu testemunho de amor e por aquilo que Deus tinha feito neles e estava a fazer através deles. Mas Paulo continuava a orar pelaquela igreja. E não cessava de orar por aqueles irmãos, pelo bem e crescimento espiritual daquela igreja. E esta é uma grande lição para nós. Paulo era, por exemplo, consciente, e nós também o devemos ser, que nunca nos devemos dar-nos por satisfeitos na nossa caminhada com Cristo. Porque nenhum de nós está ainda num estado, numa condição ou lugar perfeito. Por isso é fundamental nós perseguirmos a oração e a buscar o poder de Cristo em nós, porque esta obra que Ele começou em nós, individualmente e coletivamente, ainda não está completa. E Deus tem promessas para nós a tomarmos posse hoje, para vivermos uma vida cristã, não medíocre, mas uma vida cristã abundante, cheia de alegria, cheia de paz, dentro da vontade do Senhor. E há muitas ameaças, nós sabemos, para esta vida cristã. O próprio inferno, o inferno contra nós, Satanás e os seus demónios, a própria carne dentro de nós e o próprio mundo. Por isso, tal como Paulo, nós devemos dedicar-nos mais a orar. João Calvino dizia: aquele que confia na providência divina deve fugir para Deus com orações e forte clamor. Paulo era alguém que confiava em Deus e na sua providência, pois ele fugia constantemente para a oração. Aliás, nesta carta, ele começa esta carta dizendo e orando pelos Efésios e termina esta carta no capítulo 6 a pedir aos Efésios que orassem por ele. E no capítulo 3, a meio desta carta, nós vamos ver uma nova oração do apóstolo Paulo pela igreja de Efésios. Princípio, meio e fim. A vida de oração do apóstolo Paulo. Jesus Cristo era um homem de oração. Paulo era um homem de oração. A divindade de Jesus não o levou a negligenciar a oração. Os 12 incríveis do apóstolo Paulo também não o levaram a negligenciar a oração. Diante destes exemplos e muitos outros que nós encontramos nas Escrituras, podemos nós dar tão pouca importância à oração nas nossas vidas? Não devemos aprender com Jesus Cristo,
com o próprio apóstolo Paulo, homem como nós, de darmos importância à oração na nossa vida individual, na nossa vida coletiva como igreja? Amados irmãos, Deus tem feito grandes coisas em nós. Deus tem feito, pela sua graça, grandes coisas nesta igreja. Deus nos tem concedido privilégios incríveis. Bênçãos insondáveis em Jesus Cristo. Que o apóstolo Paulo já falou delas anteriormente. Bênçãos essas que os anjos desejariam experimentar. E nós, imaginem, diante de tudo isto e de todas as promessas que nós temos, imaginem só o que seria de nós, o que seria desta igreja, se nós orássemos mais. Se nós orássemos mais. O alvo não é orar de qualquer forma, isso seria inútil. Mas orar dentro da vontade de Deus. Amados irmãos, eu bem sei que a oração, eu bem sei que orar custa, e custa muito. Eu bem sei que não é algo natural em nós. Eu bem sei que a minha carne e a tua carne aborrecem a oração. Mas que o Senhor nos conduza a todos nós, individualmente e coletivamente como igreja, a buscá-lo mais, a orar mais e a fazer da oração uma disciplina, um hábito. E, amados irmãos, quanto mais nós orarmos, mais vontade teremos de orar. Quanto menos orarmos, menos vontade nós teremos de orar. Agora, eu quero ser claro com isso. Orar mais não te fará mais cristão. Porque somente somos salvos pela obra de Jesus Cristo em nosso favor. Não somos salvos por obras. Somos salvos pela obra de Cristo. Orar mais não nos fará de nós mais cristãos. Mas orar mais te fará experimentar mais de Deus nesta vida. Orar mais te transformará. Orar mais te fará tocar verdadeiramente o céu. E orar mais, ao orar mais, estarás mais perto de receber uma especial unção de Deus. E a nossa igreja, ao orar mais, estará mais perto de experimentar um avivamento no nosso meio. Não há impossíveis na oração. Não há impossíveis na oração. Temos todas as promessas para nós em Jesus Cristo. Nenhum bem Ele nega aos seus. Não há impossíveis na oração. Por isso, encorajados por estas verdades e por estes exemplos que temos nas Escrituras, façamos o possível para orarmos mais e melhor. Individualmente a cada dia. E também orarmos mais e melhor como igreja. Dicas práticas para alcançar o mesmo. Se não planeias, isso na tua vida não irá acontecer. Por isso, dicas práticas. Escolhe um lugar para orar. Escolhe um horário para orar. Começa com alvos fáceis de atingir. Começa com alvos de orar por 10 minutos, 15 minutos. Depois vai aumentando com o tempo. Usa as Escrituras para orar. Para saberes o que pedir, como orar. Aqui tens um exemplo de oração. Usa a Bíblia para orar. Inspira-te na Bíblia, nas tuas orações. Também tem um diário de oração. Um caderno, barato, compra no chinês. Escreve aí o teu diário de oração. E também, ao longo do ano, com antecedência, planeia na tua vida, na tua família. Planeia dias especiais para a oração no teu calendário. Porque se não planeamos, nós iremos fracassar. Nunca irá acontecer. Nunca irá acontecer. Versículo 17 a 19, Paulo dá-nos
os motivos detalhados pelos quais orar. Paulo ora por crescimento no conhecimento, primeiramente, de Deus. Para que o Deus, versículo 17, reparem, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Conhecimento de Deus. Por mais espírito de sabedoria e revelação. É o mesmo que também tinha pedido pela igreja em Colossos, no versículo 9 do capítulo 1, pede as mesmas coisas. O que é revelação e sabedoria? E por que é que nós devemos crescer no mesmo e pedir a Deus que nos conceda o mesmo? Revelação tem a ver com receber um maior e melhor ensino e entendimento da vontade de Deus. Revelação é isso, a revelação da palavra de Deus. E nós crescermos no entendimento do mesmo. No ensino, sermos ensinados, mas também entendermos a mesma. Entendermos a sua palavra, a sua vontade. A sabedoria o que é? Crescermos em sabedoria. A sabedoria é a aplicação correta nas nossas vidas de tudo aquilo que aprendemos. E Paulo primeiramente começa por pedir nos seus motivos de oração pela igreja em Éfeso, e que devem ser os mesmos que nós devemos ter por nós e por esta igreja, pedir por um crescimento no conhecimento de Deus, no espírito de sabedoria e no espírito de revelação. Ambas são pela vontade de Deus, meios de graça dispensados a nós. Individualmente, sim, porque é Deus quem ilumina o nosso entendimento, como Ele vai falar daqui a pouco, para entendermos a sua palavra e para aplicarmos a sua palavra nas nossas vidas, mas também como igreja. Deus nos tem dado na igreja a bênção de crescermos na sabedoria e na revelação de Deus. Por isso, privar-se da igreja é privar-se da ação do Espírito Santo, é privar-se no crescimento do conhecimento de Deus, na sua revelação e na sua sabedoria. Porque Deus nos tem dado pastores e mestres que nos revelam, nos ensinam a palavra de Deus. E Deus também nos tem dado uns aos outros para a prestação de contas. E isso é para nós crescermos em sabedoria. Se nós nos expormos a tal, ao conselho de tais, ao conselho uns dos outros. Na igreja. Por isso, amados irmãos, não se privem da igreja ao domingo. Nem nos privemos da igreja e da vida da igreja durante a semana. Eu não estou a falar apenas das reuniões formais e oficiais da igreja. Não, eu estou a falar dos nossos encontros em casa, nas casas. Estou a falar dos nossos encontros no café. Eu estou a falar dos nossos encontros no parque. Eu estou a falar de telefonemas, da partilha. É por meio destas coisas que o Senhor também nos fará crescer em conhecimento. No conhecimento dEle, na revelação e na sabedoria. E nós necessitamos do mesmo. É fundamental para as nossas almas. É fundamental para preservarmos na fé. É fundamental para nós também desfrutarmos de uma maior experiência da glória que está por vir. Mas desfrutamos dela agora. Agora. Paulo também fala da iluminação e dos seus motivos de oração, a iluminação pelo Espírito. É isto, no mesmo seguimento do crescimento, da revelação e da sabedoria de Deus, que nós possamos crescer na iluminação pelo Espírito e devemos orar mais para entender melhor a sua palavra e a sua vontade para nós. E essa iluminação pelo Espírito, porque a iluminação dos olhos do nosso coração, do nosso entendimento, só vem pela obra do Espírito Santo. É o ministério do Espírito Santo que continuamente ilumina as verdades espirituais. É um processo contínuo e sobrenatural das nossas vidas. Nós devemos orar por isso, para entendermos melhor a sua palavra e para vivermos melhor a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita para nós. Nós também devemos de orar, ele agora vai dar outros motivos,
para que conheçam e cresçam no conhecimento de qual a esperança do seu chamamento. Qual a esperança do seu chamamento? Os chamados são os salvos. Deus nos tem chamado para Ele. Deus nos tem separado para Ele. A chamada de Deus foi eficaz para a nossa salvação. E a chamada de Deus foi com um propósito máximo, final que Ele tem para nós, que é sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Por isso a fé cristã é uma vida cheia de esperança, por aquilo que ainda aguardamos também. Agora, não é uma esperança como o mundo, que muitas vezes é uma esperança vazia e não é segura. A esperança na Bíblia é uma confirmação, é uma confiança, é uma certeza. Possamos crescer mais no entendimento da nossa salvação e da obra de Deus em nosso favor. E a maravilhosa esperança que temos nele e nas suas promessas. Uma esperança que vai além desta vida, amados irmãos. Uma esperança que é maior do que qualquer outra coisa que podemos receber deste mundo. Uma esperança também que é segura e que não podemos perder por nada. Esta esperança, que possamos crescer no entendimento das promessas do Evangelho para nós. Para não descairmos, para não retrocedermos, para não desfalecermos. E para olharmos também não só para permanecermos firmes no presente, mas olharmos para o futuro com grande expectativa, com grande ansiedade, pois sabemos que o melhor está por vir. O cristão é o único que efetivamente sabe que o melhor está por vir. Também Paulo diz aqui a riqueza, ora para que cresçam no conhecimento, versículo 18, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo já falou que nós somos a herança de Cristo. Nós somos dele e ele é nosso. Mas Paulo também fala desta herança. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Em nós, em Cristo, receberemos todas as promessas. Em Cristo também, nós sabemos que reinaremos com Ele para todo o sempre. Agora, há um errado entendimento do que é isso, reinarmos para todo o sempre. Se só há um rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o que é que a Bíblia fala de sermos reis na nova criação, nos novos céus e na nova terra? Iremos reinar para todo o sempre, porque iremos exercer domínio na nova criação, tal como foi dado esse domínio a Adão. E ele o perdeu por causa da queda, mas tinha o domínio da criação. Esse domínio da criação nos será restaurado na eternidade, nos novos céus e na nova terra. Bem, esta é a riqueza da nossa herança. Se estamos em Cristo, Ele é nosso, nós somos dele, e tudo o que Cristo tem e receberá no futuro também pelo Pai, será também dado a nós. Se nós somos a igreja, somos o seu corpo, o corpo de Cristo. Somos a sua noiva eterna, a noiva eterna de Cristo. E por isso aquilo que é de Cristo também é nosso, porque estamos casados, unidos com Cristo por toda a eternidade, por comunhão de bens. E é isto que Paulo quer que nós pensemos e crescemos no conhecimento de que somos um povo verdadeiramente rico. A igreja, os cristãos, são o povo mais abençoado e mais rico. Por isso, deixemos a lamentação. Deixemos a queixa. Que possamos pensar nas promessas maravilhosas que temos em Cristo. E que somos um povo extremamente rico e abençoado. O povo mais rico do mundo. A igreja. Em Jesus Cristo. E por último, Paulo nos faz refletir na importância de crescermos no conhecimento da grandeza do poder de Cristo. O seu poder está disponível para nós hoje. E não há maior poder que aquele que é manifesto na criação de uma nova criação. O poder da nossa salvação
que Paulo já descreveu no versículo 13 a 14? O poder da nossa renovação, a obra que Ele está a fazer através de nós? Este poder de uma nova criação, de novas criaturas, é um poder, na verdade, incomparável e muito maior que até o poder da criação de todas as coisas. Do sol, da lua, das estrelas, da terra, dos animais, até dos homens. Porque aquele foi um poder de criar do nada. Mas agora a obra que Jesus Cristo está a fazer, por meio do poder do Evangelho, o poder de Cristo, é a transformação de uma criação corrompida, afetada profundamente pelo pecado. É esse o poder. Paulo dá aqui destaque e usa diversas palavras como adjetivos, para nós entendermos a grandeza do poder de Deus e de Cristo, que é visível na igreja. É visível nas nossas vidas transformadas. É visível através da mensagem da igreja, que a igreja proclama, o Evangelho, que resulta em transformação de vidas por meio do poder, da grandeza do poder de Cristo. Por isso é que Paulo, na sua carta de 1 Coríntios 4:20, diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em 1 Coríntios 2:4, ele, falando do seu ministério, o mesmo ministério que nós temos recebido, o ministério do Evangelho. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Que possamos crescer no entendimento da grandeza do poder de Cristo para a nossa renovação, para o nosso socorro, para o nosso auxílio. Paulo diz no versículo 19, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse poder que está disponível para nós. Devemos clamar para que esse poder seja abundante em nós, através de nós. Devemos declamar por vidas transformadas no nosso meio, por restauração de relacionamentos, por abandono de vícios, pecados, por quebrantamento, por crescimento espiritual, por avivamento de almas, de corações, pela grandeza do poder de Cristo. O cristianismo não é uma religião de meras palavras, não é uma religião intelectual. Falar todos podem. O cristianismo é a demonstração da grandeza do poder de Cristo, do poder de Deus em nós, por meio da transformação de vidas, transformação de corações, só Deus pode fazer. E são estes sinais poderosos que nós devemos buscar em nós. Às vezes eu ouço, não é, alguns cristãos exclamarem: quem me dera ser o povo de Israel e ver o maná cair do céu. Ver o mar vermelho abrir-se diante deles. Quem me dera que eu visse um anjo. Todas essas coisas são insignificantes em comparação ao poder de Cristo por meio da igreja, na transformação de vidas e naquilo que Ele está a fazer em nós e através da sua igreja para o progresso do seu reino e para a sua glória, pela grandeza do poder de Cristo. Por isso devemos orar mais pela manifestação desse poder em nós e através de nós. E quando não vemos essas manifestações, devemos lamentar, chorar e clamar para o recebermos. Para o recebermos. Versículo 20 a 23, Paulo vai dar detalhes sobre este poder de Cristo. A declaração do poder de Cristo aqui neste texto. Repara que ele compara o mesmo poder que está em nós, que nos transformou, que nos deu uma nova vida, que nos regenerou, que nos salvou e que está a atuar em nós. Repara que compara ao mesmo poder que foi necessário para a ressurreição de Jesus Cristo. Versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. O mesmo poder que nos salvou,
O mesmo poder que nos deu vida, o mesmo poder que está a renovar-nos e a santificar-nos, é o mesmo poder que levantou a Jesus Cristo dos mortos. Isso não é coisa pouca. A ressurreição foi o evento mais grandioso e poderoso de toda a história da eternidade. Jesus tinha sido esmagado pelos nossos pecados. Sobre ele foi despejada toda a ira de Deus que estava destinada a nós. Também todo o inferno, naquele momento, todo o inferno, Satanás e todos os seus demónios, tentaram tudo para impedir a sua ressurreição. Mas ele ressuscitou. E assegurou assim a nossa salvação e vida eterna. É esse poder que atua em nós e está ao nosso dispor. E podemos clamar por mais. Paulo orava por mais. Jesus Cristo sentou-se à sua direita nos lugares celestiais. Não pensem que Jesus Cristo neste momento está sentado no céu, porque Estevão, quando estava a orar, o viu em pé. Isso não é uma descrição, uma linguagem para confinar a Jesus Cristo a um lugar físico, a uma condição para todo o sempre, sentado lá no céu, somente observando e falando e atuando desde ali, sentado no trono. Não, não. Apenas é uma linguagem sentar-se nos lugares celestiais para denotar honra, autoridade de Cristo. E também que ele sentou-se porque a sua obra foi terminada e completa. E também é o único que está no trono, porque ele é o supremo soberano sobre tudo e todos. Ele sustenta toda a criação. Ele sustenta a igreja. Ele sustenta as nossas vidas. Versículo 21, reparem que ele está acima de tudo. De todo o principado, de toda a potestade, de todo o poder, de todo o domínio. Nos escritos judaicos, estes termos eram usados para descrever os poderes angelicais e a sua hierarquia. Está a falar dos demónios. Crente não deve ter medo de maldições. Crente não deve ter medo de feitiços contra ele. Crente não deve ter medo de demónios. Crente não deve ter medo do próprio Satanás. Porque aquele que está em nós está acima de todos eles e controla todos eles e governa todas as legiões do inferno. Por isso a igreja irá triunfar para todo o sempre. Por isso também a nossa salvação é segura. Nada nos pode separar de Deus. Nem o próprio inferno nos pode separar de Deus. Porque o próprio inferno está abaixo do domínio de Cristo. Amados, isso é só uma oração. Só uma oração. Com grandes e preciosas verdades para nós. Por isso, não tememos nada, nem ninguém, nem o próprio inferno. Tememos aquele que é o único que devemos temer, Jesus Cristo. O seu domínio, a sua soberania, ela é eterna. Ele é o único Rei dos Reis. Paulo conclui destacando a glória que é dada à igreja. No versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Estas palavras de Paulo encontram-se no Salmo 8:6 e Salmo 110 também. Eu vou só lá para vocês. Paulo está a citar estes salmos que apontam para Jesus Cristo, para o Messias, para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, para o Salvador prometido. E Paulo usa estas mesmas palavras que encontramos nos Salmos para o próprio Senhor Jesus Cristo. Salmo 8:6 diz assim: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes. Sim, Cristo tem toda a autoridade. Sim, Cristo faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Sim, ninguém pode impedir Cristo.
No entanto, nós sabemos que ainda Satanás, os seus demónios, muitos homens e mulheres se rebelam continuamente e abertamente contra ele. Mas um dia, todos serão destruídos e arrancados da terra. Como diz Provérbios 2, 21 e 22, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, na nova criação. Os salvos habitarão a terra. Mas o que é que diz o versículo 22? Mas os ímpios serão arrancados da terra e os infiéis serão exterminados. E sabemos que o fim também de Satanás e dos seus demónios, eles serão lançados ao lago de fogo. Ele irá reinar sobre tudo e todos e aguardamos esse dia glorioso. Cristo foi dado à igreja para ser o cabeça, versículo 22, de todas as coisas, o deu à igreja. Se ele assumiu o controle de todas as coisas e todas as coisas são dele, a igreja não fica de fora. Ele foi dado à igreja, ele é o cabeça da igreja, aquele que reina na igreja também, e do qual também a igreja é herdeira de todas as coisas, a glória da igreja. Se ele é o cabeça da igreja, todos aqueles que recusam submeter-lhe são indignos da sua comunhão. Se ele nos foi dado a nós, Jesus Cristo, nele, amados irmãos, há algo impossível em Jesus Cristo. Há algo limitado em Jesus Cristo. Há algo inacessível para nós. Há alguém maior que Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja está unida a Cristo. A igreja é vitoriosa em Cristo. E não há maior honra que nos foi concedida que essa, que nos foi dado Jesus Cristo. A qual a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo não precisa de nós para nada. E Paulo faz esse acréscimo para destacar isso mesmo. Ele não é incompleto sem a igreja. Nós é que somos incompletos sem ele. Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele para tudo. Ele é o único que enche todas as coisas. Ele é aquele que enche também a igreja. Ou seja, é ele que completa e sustenta tudo. E tudo depende dele. O universo, a igreja, as nossas vidas. Lembremos-nos das palavras de Jesus Cristo, que resumem todo este ensino. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque ele é aquele que a tudo enche em todas as coisas. Como não orar mais? Como não orar mais? Orar de forma correta e pelo que verdadeiramente importa, como Paulo, que é o conhecer mais e melhor. E também, para tal, que aproveitemos, amados irmãos, todas as oportunidades para crescermos mais e melhor no entendimento desta mensagem gloriosa, o Evangelho. Necessitamos melhor entender quem é Cristo e o seu poder. João Calvino dizia isto mesmo, porque em virtude do nosso coração incrédulo, o mínimo perigo que ocorre no mundo influi mais em nós do que o poder de Deus. Trememos ante a mais leve tribulação, porque nos esquecemos ou nutrimos conceitos muito pobres acerca do poder de Deus. Necessitamos de ser relembrados do seu poder. O seu poder que está à nossa disposição por meio de Jesus Cristo. Está à nossa disposição todo o poder do céu, se o buscarmos por meio da oração. E se o fizeres, amados irmãos, se o fizermos, amada igreja, individualmente e juntos, iremos seguramente experimentar mais de Deus nas nossas vidas. E iremos
provar um avivamento dos nossos corações, na nossa vida, nesta igreja, neste país. E por que não também, segundo a riqueza da grandeza do seu poder, experimentar e ver coisas que mais ninguém viu. Que possamos buscar as mesmas e clamar pelas mesmas, pelo poder de Cristo em nós e através de nós. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas verdades que temos nela. Obrigado, Senhor, pelo poder de Cristo em nós e através de nós. Dá-nos mais desse poder e que busquemos mais o mesmo, Senhor, para experimentarmos mais de Ti e para colhermos todos os benefícios que Tu tens para nós em Jesus Cristo. Senhor, se há aqui alguém, Pai, que ainda não foi tocado pelo poder de Cristo na salvação, transformação da sua alma, eu peço-te, Pai, por ele, por ela, que possa reconhecer que nem pode inspirar, Senhor, se Tu não o permitires. Que não pode assegurar nenhum segundo da sua vida, se Tu não assegurares. Que não pode ser salvo, se Tu, Senhor, não o salvares. Por isso, Pai, peço, Senhor, que essa alma possa ouvir a Tua voz, crer em Jesus Cristo, como o Senhor, como o Rei, o Todo-Poderoso, clamar-te a Ti por misericórdia e que Tu, Senhor, a salves pelo poder de Cristo. No nome de Jesus, amém.